Queridos irmãos e irmãs, nesta retomada do tempo comum, depois da solenidade de Pentecostes, com a qual se encerra o tempo pascal, celebramos outra solenidade, desta vez não só do Espírito Santo, mas a da Santíssima Trindade. Esse é o mistério mais íntimo de Deus, não revelado explicitamente no Antigo Testamento, mas reservado para o Novo, para a aliança nova e eterna. É o mistério da família íntima de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Como é que se explica este mistério? A resposta mais simples seria que não há resposta aqui nesta vida, pois aqui nossa pobre inteligência fica muito curta para explicar. Mas a teologia, com todo o seu esforço, diz o seguinte: Deus Pai se conhece a si mesmo e gera uma ideia perfeitíssima de si, igual a ele em natureza. É o Verbo, no qual está espelhada sua mesma vida, sua mesma beleza, sua mesma imensidão, sua mesma eternidade, todas as suas infinitas perfeições. Esse Verbo é seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando eles, o Pai e o Filho, se contemplam a si mesmos, entre eles surge um amor especial, que por proceder do Pai e do Filho, tem a mesma natureza divina que eles. Isso dá origem à terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que é o amor eterno entre o Pai e o Filho. Esta é uma pobre explicação que não desfaz nada do grande mistério de três pessoas divinas distintas em um só Deus. Mas a celebração de hoje pode nos despertar uma certa surpresa, uma vez que em nossas orações tudo fazemos invocando a Santíssima Trindade, inclusive nos sacramentos e de modo especial na Santa Missa. Que necessidade há então de celebrar a solenidade da Santíssima Trindade? A Igreja, muito sábia e adoradora, quer neste domingo fazer menção explícita das três pessoas eternas e igualmente adoráveis, um só Deus eterno, vivo e verdadeiro. Deus é infinitamente feliz e não precisa das criaturas, que não podem acrescentar em nada sua glória e sua felicidade intrínseca. Mas Deus é amor, e o amor é comunicativo, tende a se comunicar, a se doar. Como afirmam os filósofos, Deus é o bem infinito que tende ou procura se expandir. O bem é difusivo de si mesmo. Essa é a razão da criação. Deus, o bem infinito que comunica sua bondade, criando outros seres. Na anunciação do anjo a Nossa Senhora, ele disse: Alegra-te, Maria, o Senhor está contigo. Deus uno e trino habita na alma através da graça e da caridade, que é o amor sobrenatural. Toda a nossa vida espiritual não deve ser outra coisa que crescer nessa relação de intimidade com Deus, presente e agindo em nós. Sabemos que toda a atividade de Deus é própria da natureza divina, comum, portanto, às três pessoas, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O que Deus faz, fazem as três pessoas. O que faz cada uma das pessoas, é Deus quem faz. Por apropriação, falamos do Espírito Santo quando nos referimos a esta presença e atuação de Deus na nossa alma. Mas são as três pessoas divinas que habitam e atuam na alma. Deus está na alma do justo, pela graça. Deus está em toda parte, em cada criatura, em tudo o que existe, mas de maneiras diferentes. A diferença está nas diferentes formas como atua num e noutro lugar. Quando dizemos que a Trindade está na alma em graça, que habita na alma em graça, queremos dizer precisamente que nela está presente e atua de um modo especial, único e irrepetível, que não é o mesmo modo como atua em outros seres. E como é essa presença? Primeiramente, devemos dizer que é uma presença viva, porque as pessoas divinas são pessoas vivas. Isto é visto magnificamente na vida dos primeiros cristãos, narrada pelos Atos dos Apóstolos.
Lembremos-nos de que o que ali se diz atribuindo ao Espírito Santo se atribui a toda a Trindade. Pois bem, o Espírito Santo desceu em Pentecostes, tomou posse visivelmente dos seus apóstolos, iniciou a sua ação através deles no mundo das almas para construir a Igreja. Os apóstolos transmitem o Espírito Santo pela imposição das mãos, fazem milagres com as suas orações e até com a sua sombra. Simão, o mago, atraído por tais prodígios, propôs comprar com dinheiro aquele maravilhoso poder. O Espírito Santo arrebatou Filipe depois de batizar o ministro da rainha de Candace, moveu as deliberações dos apóstolos reunidos no primeiro concílio em Jerusalém para que dissessem: assim pareceu ao Espírito Santo e a nós. Ele vive em seus fiéis. São Paulo repete muitas vezes: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Esta presença é tão importante que dela surgem para nós novas exigências morais. Já não vos pertenceis, diz São Paulo. Somos de outro. Na segunda carta aos Coríntios, ele diz: como conciliar o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus disse: eu habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meus irmãos, a Trindade é a nossa meta, o nosso objetivo. Esta presença da Trindade nas nossas almas deve tornar-se o objeto da nossa atividade e dos nossos desejos. Deus se dá e se dá totalmente. Para quê? Para que possamos retribuir, ou seja, possamos fazer dele objeto de nossos atos de conhecimento e amor. Como é possível que a nossa pobre inteligência e a nossa vontade ferida possam compreender e amar a Deus? Pela graça e pelas virtudes que dela brotam: caridade, fé e esperança. Mas podemos nos perguntar: por que as pessoas divinas veem a alma? Santo Tomás de Aquino responde dizendo: se dá algo quando queremos que esse algo seja possuído por alguém. Se algo é dado, é para que alguém o tenha. Mas Santo Tomás acrescenta ainda mais dizendo que só temos aquilo que podemos usar e desfrutar livremente. Portanto, as pessoas divinas nos são dadas, ou seja, Deus se dá a nós para as possuirmos e as desfrutarmos. E para isso recebemos a graça. Este dom criado aperfeiçoa a criatura racional para que possa possuir as pessoas divinas. Diz o santo: a graça santificante dispõe a alma para ter a pessoa divina. Em outro lugar, ele afirma: pelo dom da graça santificante, a criatura racional é aperfeiçoada não apenas para usar livremente esse dom criado, mas para desfrutar da própria pessoa divina. Nisto consiste a perfeição na vida espiritual e toda a vida espiritual: crescer na relação com a Santíssima Trindade. Essa presença existe desde o primeiro momento em que a alma está em graça, mas no início a sua presença é, de certa forma, obscura e silenciosa. À medida que a alma se aperfeiçoa e se desapega das coisas mundanas, acontece o que Santa Teresa relata no livro das Moradas. Deus se revela mais dentro da alma, como se brincasse, se ocultando e se revelando e se fazendo desejar mais, até chegar à total transformação. Essa presença de Deus na nossa alma é uma presença triunfante. A presença da Trindade e a relação da alma com ela, quando atinge a perfeição, torna-se o grande triunfo de Deus na alma e se manifesta na fecundidade que imprime nela. Fecundidade em que sentido? Em dois sentidos: no movimento em direção a Deus e no movimento em direção às almas. No movimento em direção a Deus, a caridade difusa nas almas pelo Espírito Santo
move irresistivelmente a alma a voltar para Deus. Esta é a oração de Jesus na última ceia, como nos diz São João no seu Evangelho. Jesus afirmou essas coisas e depois, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti, e para que, pelo poder que lhe conferiste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregaste. Ora, a vida eterna consiste em que conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti antes que o mundo fosse criado. Portanto, meus irmãos, a graça faz com que retornemos a nosso princípio. Retornar a seu princípio, esse é o desejo do amor filial, voltar para Deus. No movimento em direção às almas, se no seio da mesma Trindade o amor o fizer sair de si mesmo, o mesmo efeito produzirá nas almas onde ele habita. Deus amou o mundo de tal maneira, diz São João, que lhe deu o seu Filho único. Quer dizer, saiu de si mesmo. A encarnação é um movimento adextra do amor intratrinitário. Quer dizer, é um movimento para fora do amor que está dentro. A ação mais elevada do Deus Trino na alma é o zelo apostólico. Foi assim que todos os santos experimentaram. Santa Teresa conta-o, referindo-se ao efeito que a escuta das histórias das façanhas dos evangelizadores teve sobre ela. No livro das Fundações diz: este padre, que veio das Índias há pouco, ele começou a me contar sobre os muitos milhões de almas que ali se perderam por falta de doutrina e nos deu um sermão falando e encorajando a penitência. E fiquei tão angustiada com a perda de tantas almas que fui a um eremitério com muitas lágrimas, clamando a Nosso Senhor, implorando-lhe que me desse uma maneira de fazer algo para ganhar alguma alma para o seu serviço, pois tantas eram as levadas pelo demônio, e que a minha oração pudesse fazer alguma coisa, já que não dava para mais do que isso. Tinha muita inveja daqueles que podiam, pelo amor de Nosso Senhor, empregar-se nisso, mesmo que acontecessem 1000 mortes. Acontece-me que, quando na vida dos santos lemos que converteram almas, tenho muito mais devoção e mais ternura e mais inveja do que todos os martírios que sofrem, porque esta é a inclinação que Nosso Senhor me deu. Parece-me que uma alma é mais preciosa pela nossa indústria e oração, através da sua misericórdia, do que todos os serviços que lhe podemos fazer. Meus irmãos, celebrar este mistério augusto da Santíssima Trindade é um convite a entrar em intimidade com essa mesma Trindade. É recordar e viver o mistério das 3 pessoas divinas habitando em nós e querendo se relacionar conosco. É lembrar que devemos dar glória a Deus no mais íntimo de nós e de nossas ações, que devemos buscar a santificação da nossa alma e a salvação dos nossos irmãos. Todos os nossos desejos devem ser buscar cada vez mais intimidade com a Santíssima Trindade, escondida no fundo de nossas almas. Que a Santíssima Virgem, aquela obra-prima da Santíssima Trindade, Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho, Esposa de Deus Espírito Santo, nos conceda esta graça. Assim seja. Amém.